Estamos na primeira Expo Rio Turismo, maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro, realizado aqui no Jockey Club entre os dias 24 e 27 de março de 2022. Nós vamos conhecer aqui um pouquinho do que todas as regiões, as 12 regiões do estado do Rio de Janeiro, têm a oferecer do ponto de vista do turismo. Montanha, praia, serra, culinária, aventura, parques temáticos, enfim, tudo que o estado do Rio pode nos oferecer. Então vem com a gente conhecer um pouquinho dessa exposição. Estão representadas as 12 regiões turísticas e os 92 municípios que compõem o estado do Rio de Janeiro. E tem de tudo: gastronomia, artesanato, culinária, passeio de tudo que é tipo. E vem então, continue com a gente conhecendo essa maravilhosa exposição. Estão os estandes das cidades dessas 12 regiões turísticas do Rio de Janeiro. De fato, foi muito interessante conhecer, porque às vezes cidades que a gente passava de carro, né, indo para um outro destino, a gente aqui viu que é uma possibilidade muito legal para conhecer. Mas vamos mostrar para vocês aquelas cidades que nós já conhecemos e que estão aqui presentes. Região dos Lagos, tem em mente que são 10 municípios, com cerca de 500 mil habitantes no total. Então você vai ouvir falar em Búzios, Araruama, Saquarema, Rio das Ostras, enfim. São vários municípios com características diferentes, uns mais caros, outros mais baratos, mas é uma região que você não pode deixar de conhecer. E aqui a gente então vem com a nossa dica de Arraial do Cabo. No nosso canal, nós temos um vídeo justamente sobre este local incrível. Arraial do Cabo é conhecido pelas suas belíssimas praias, né, de águas claras, geladas. É conhecido como o Caribe brasileiro. E dentre, né, as principais praias aqui que você pode conhecer está a Praia Grande, Prainha, Praia dos Anjos, Praia do Farol, Praia do Pontal da Atalaia, Praia do Forno, Praia Brava, enfim. Dá para você escolher, né, onde é que você vai se divertir aqui, mergulhar num banho bem geladinho. xodó nosso, e aqui nós explicamos. A região fica no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, região que foi palco de uma grande produção cafeeira que depois declinou. Mas enfim, nós
Nós estivemos nessa região, na expedição do Vale do Café, e conhecemos Vassouras, Valença, Miguel Pereira, Partido Alferes. Nós também temos muita coisa para contar para vocês sobre esta região. Nesse trajeto que nós estamos fazendo de Vassouras a Valença, nós vamos atravessar o Rio Paraíba do Sul, né? Essa região chamada de Vale do Café tem esse nome que é um nome turístico agora, né? Mas geograficamente é o Vale do Paraíba. E o Rio Paraíba do Sul é o maior rio do estado do Rio de Janeiro. E a gente vai passar por ele daqui a pouco. Apenas 154 quilômetros separam Miguel Pereira da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade com cerca de 25 mil habitantes e está localizada no Vale do Café. A gente já esteve nessa região, na cidade de Vassouras, que é bem aqui perto. E o Vale do Café, né, foi durante muito tempo a base da economia brasileira. O café dessa região teve grande importância, né, para a economia do país. É a cidade então de barões, fazendas de café, e algumas dessas fazendas ainda estão funcionando e muitas funcionam como atração turística também. Uma das mais famosas, né, assim como todas as outras, muito rica no aspecto da paisagem, dos atrativos naturais e também culturais, é a cidade de Petrópolis, que ultimamente tem tomado as mídias justamente pelo desastre que ocorreu lá. Petrópolis não pode sair então do seu radar. Assim que a cidade se recuperar e o turismo for retomado, você deve conhecer a cidade, inclusive para ajudar nessa retomada econômica. Mas além de Petrópolis, nós temos Teresópolis e Nova Friburgo. E aqui nós vamos falar um pouquinho de Nova Friburgo e de um lugar especial nessa cidade, que é Lumiar. Lumiar é um lugar encantador para se retirar. Se você conhece a música Lumiar, você já vai ter uma ideia do clima da cidade. Então vem conosco também conhecer Lumiar. Lumiar, né, é um distrito da cidade de Nova Friburgo, no estado do Rio de Janeiro. E ela é conhecida como a Suíça brasileira. Inclusive, isso foi um decreto do ex-governador do estado do Rio de Janeiro, Pezão, né, que considerou aqui a Suíça brasileira. E por que a Suíça brasileira? Porque Nova Friburgo, né, foi a primeira cidade, o primeiro lugar, né, colonizado com incentivo da metrópole portuguesa na época, né? Quando Dom João VI vem para cá, ele vai incentivar a colonização dessa região, né? Com os suíços que vêm então da região de Friburgo. Isso no final do século XIX. Vão ter também outras ondas, né, migratórias aqui para essa cidade. E diferente do que muitas pessoas pensam, o primeiro lugar de colonização alemã também foi aqui. Só depois então foram para o sul do país. E à medida que, né, os colonos iam chegando e se apropriando da região, eles foram se espalhando, né, por outros lugares. Chegaram aqui primeiro e ficaram no Morro do Queimado, que foi a primeira região colonizada, e depois outras famílias foram chegando em outros momentos, né, vindas da Suíça e depois da Alemanha, e foram colonizando outras partes, né? Então Lumiar é dentro desse contexto de colonização suíça no Brasil.
incrível que você precisa conhecer. É uma região que reúne 8 cidades, que fica entre a serra e o mar, diz esse nome, né, Costa Verde, e essas cidades são lindíssimas. Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, e aqui nós vamos falar de Paraty. Paraty é fantástica, com seu casarinho colonial, fica numa baía de onde saem vários passeios marítimos, é um local, é uma cidade que agrega tanto atrativos naturais quanto o turismo histórico que você vai fazer na região. É também conhecida pela cachaça, super símbolo, né, deste local, inclusive cachaça é chamada de Paraty. E se você quiser esticar mais um pouquinho na direção de São Paulo, você vai chegar a um destino incrível, que é o distrito de Trindade, né, um distrito da cidade de Paraty, com praias lindíssimas, um lugar acolhedor e muito aconchegante, e que nós vamos compartilhar com vocês nossas experiências nesses locais. Chegamos agora na praia do Caixadaço. Nós atravessamos uma trilha, atravessa um morro, tem corrimão, mas como choveu muito, então tá com um pouco de lama. E aí você chega à praia do Caixadaço, mais adiante a piscina natural do Caixadaço. Aqui é mais vazio, porque não tem os bares, né, as barraquinhas. Então dá até para tirar a máscara, porque você tá bem afastado das outras pessoas. com diversas apresentações culturais dos municípios do estado do Rio de Janeiro, dividido em dois palcos. O palco Elza Soares para os shows principais e o palco Tom Jobim, então, para essas manifestações culturais. Ao final de cada dia de evento, a gente também foi brindado com vários shows, como Tony Garrido, Diogo Nogueira e hoje, o último dia, Barão Vermelho.
like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, clicar no sininho